Aqui falar com Deus, sei que Ele vai nos atender, pois é grande o seu poder. Sei que nada podes nos deter, quando eu estou em oração. Venha, irmãos, comigo orar, devemos sempre estar em comunhão. Hoje é culto de oração, eu vim aqui falar com Deus. Sei que Ele vai nos atender, pois é grande o seu poder. Sei que nada pode me deter, quando eu estou em oração. Venha, irmãos, comigo orar, devemos sempre estar em comunhão. Glória a Jesus. Pai do Senhor, meus amados irmãos, louvamos a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã que tem chegado à casa do Senhor, nesta noite fria, chuvosa, mas estamos aqui para adorar a Deus. Vamos ficar de pé, vamos continuar orando ao Senhor, vamos estar aí apresentando ao Senhor nosso Deus nesta oração objetiva. Vamos apresentar a nossa pátria, o nosso Brasil, nossas autoridades, pois precisamos clamar ao Senhor, apresentando a nossa pátria aos cuidados do Senhor. Vamos orar também pela nossa igreja, pela igreja do Senhor nesta cidade, nesse campo, bem como também no nosso estado, no nosso Brasil, e pela obra missionária. Vamos orar pelos nossos missionários, pelos missionários que estão espalhados por esta terra, pregando o Evangelho do Senhor nosso Deus. Vamos estar orando nessa oportunidade. Para esta oração, vamos convidar o evangelista Marino Dutra, nosso segundo vice-presidente, que estará orando ao Senhor. Saudamos, irmãos, com a paz do Senhor. Oramos a Deus, maravilhoso Deus, soberano Pai Celestial. Graças te damos neste momento por esta oportunidade sublime e maravilhosa que o Senhor nos concede de mais uma vez estar na tua casa, na tua presença, desta feita orando pela nossa igreja, pedindo, Senhor, que tu venha abençoar o teu povo sobre a face da terra, especialmente aqui nesta cidade, dando graça, dando sabedoria, usando os teus vasos nas tuas mãos para proclamar o Evangelho, para alcançar as almas e levarmos diante de ti, Senhor, todas as necessidades e apresentarmos em oração. Abençoa teu povo, Senhor, e guarda, fortalece, anima, consola e salva a alma nesta cidade através da tua igreja. Guarda ela, Senhor, pura, a noiva que o Senhor um dia virá buscar, sem mancha, sem ruga e sem defeito. O Espírito de Deus possa estar sobre a vida de cada um dos teus filhos para realizar esta obra enquanto é dia, porque a noite se aproxima quando ninguém mais poderá fazer coisa alguma. Apresentamos também o nosso Brasil, Senhor, que está precisando, carente da tua graça e da tua misericórdia também. Ajuda os governadores, ajuda o nosso presidente da República, abençoa, Senhor, os deputados, abençoa todos as autoridades constituídas, para que elas possam unidas, para poder governar o nosso país, debaixo da tua proteção, para que ela possa ser uma nação próspera, para que o teu povo, Senhor, possa ter liberdade para se expressar e glorificar o teu nome. Nós te apresentamos e pedimos, Senhor, que tu venha entrar com providência em favor da nossa nação, salvando e libertando, Senhor, cuja nação, o Senhor sendo Deus, tudo prosperará. Que o Senhor possa dirigir a vida de cada um daqueles que foram eleitos, Senhor, pelo povo, para governar sobre a nossa nação. Que a bênção de Deus esteja sobre eles, para orientar e dirigir, e que tudo seja feito para a tua glória. Abençoa também os nossos missionários, que estão espalhados pelo mundo inteiro, e ali estão pregando a tua palavra, por levar a mensagem abençoadora do Evangelho para transformações de vidas,
salvando, curando e libertando, Senhor, aonde eles se encontram, aguardando eles, Senhor, e as suas famílias, lhes dando graça, sustentando e ajudando. É a nossa oração que fizemos e Deus lhe já agradecido pela vitória, em nome de Jesus. Amém. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar na sua luz e confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a nós, eu sei. Vitória Deus dará a nós, eu sei. Se nós andarmos na sua luz e confiarmos só em Jesus, vitória Deus dará a nós, eu sei. Glória a Jesus, graças a Deus. Obrigado, queridos, tome assento, por gentileza. Vamos estar louvando o Senhor com o nosso hino congregacional, hino da nossa harpa cristã. O evangelista Lucas, nosso primeiro secretário, estará cantando, junto com todos nós, o hino da nossa harpa cristã. Você que tem seu inário, vamos abrir e vamos louvar ao Senhor. Aqueles que talvez não trouxeram, não possuem ainda, vai passar aqui no telão, para que você possa louvar ao Senhor junto conosco. Vamos cantar. Essa noite nós desejamos saudar os nossos queridos irmãos, a amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Saudar nosso pastor presidente, pastor Jairo. Convido os irmãos a nós louvarmos o hino de número 210 da nossa harpa cristã. 210. Fala, fala, Senhor, nessa hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome em eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso supremo, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome em eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduze ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome em eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado. Deus abençoe
nossos queridos irmãos. Queridos, nós vamos ficar de pé mais uma vez, vamos fazer uma leitura da Palavra de Deus. Para essa leitura vamos convidar o presbítero Wagner, nosso encarregado, nossa congregação ali da Mancil, que estará lendo uma Palavra de Deus junto conosco, logo após o evangelista Douglas, fazendo leitura dos pedidos de oração, apresentando os pedidos aos cuidados do Senhor, e logo após nós vamos estar orando na palavra do evangelista Walter Loureiro. Cumprimento os amados irmãos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos para nós abrirmos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Quero convidar os irmãos a irem até o versículo 1 em diante. Vamos estar lendo, irmãos. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo, o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada adiantará. O amor é paciente, é bondoso, o amor arde em ciúme, não se arde em ciúmes, não se envaidece, não tem orgulho, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Amém. Peço oração por Rosângela Dalpaz. Quem pede é o diácono Luiz Alberto. Peço oração por Silvana, que está aguardando uma vaga hospitalar em Porto Alegre, por preciso passar por um procedimento cirúrgico. Quem pede é a irmã Neuci. Peço oração por meu filho e sua família, por saúde. Quem pede é o diácono Luiz Alberto. Peço oração por Honório e Claudete, por saúde. Luiz Fernando, por libertação. E Rodrigo da Silva, por saúde. Quem pede é a irmã Maria. Vamos também continuar orando, na verdade, pelo nosso evangelista Adão Ricardo, né? Ele está em casa, retornou para casa, mas ainda é carente das nossas orações. E também vamos incluir, né, o evangelista Monleno de Paula e também nosso irmão Agenor Quevedo, que é carente e necessitado das nossas orações. Nós queremos cumprimentar também o pastor Jair aqui, a irmã Marilise, está na testa do trabalho, os obreiros da igreja, com a paz do Senhor. Irmão, nós temos visitado tantas pessoas aí na rua, aí, famílias inteiras, que nos estão pedindo oração, e Deus sabe o nome de todos eles, né? Então nós vamos orar, né? São pessoas que pedem socorro e nós vamos lá atender, pessoas de outro setor de trabalho, de outros pontos de pregação, mas não importa, o que importa é que as almas venham para cá, né? Ou vai até os pontos de pregação, ali eles podem receber o auxílio e a orientação dos obreiros, né, irmãos? Vamos orar então, fecha os teus olhos. Pai amado e Pai santo, soberano Pai que estás nos céus, Pai, teu servo nos pediu para nós orarmos, Senhor, aqui pelas pessoas que está escrito nesse caderno. Senhor, quanta dificuldade que há, meu Senhor, no meio das famílias, famílias esfraceladas, famílias lutando, pessoas doentes, acamados, entubados, Senhor. Mas a Tua palavra nos diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E a Tua palavra também diz, Senhor, tudo que pedir na oração, crendo, nós receberemos. E nós estamos orando aqui, Pai, no templo da Tua casa, meu Senhor, chamado casa de oração,
aqui no púlpito sagrado da tua igreja. Pai amado e Pai santo, em nome de Jesus, venha socorrer estas vidas, estas almas que estão pedindo socorro. Senhor, se eles recorrem à igreja, se eles escrevem o nome nesse caderno, é porque eles creem, Senhor, que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, porque o Senhor é o nosso socorro, Pai, bem presente na hora da angústia. Aleluia! E nós estamos orando, Pai, por todos aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão nos seus lares, que não puderam chegar até aqui, meu Pai. Mas nós intercedemos, nós oramos por estas pobres vidas, Senhor. Aleluia! Pai, oramos pela irmã Lene Paula, oramos pela irmã Silvana, oh, Pai. O irmão, aleluia, ó Pai, irmão Adão, Senhor, teu servo, e todos aqueles, Senhor, estão enfermos nas tuas casas, atende o nosso clamor, atende o nosso pedido, Pai, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Pai, o Senhor é de perto, o Senhor é de longe, aleluia, e o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor pode atender as dificuldades de cada vida, de cada alma, curando, Pai, levantando aqueles, Senhor, que estão acamados, que estão doentes. É pelo poder do Teu nome que nós oramos nesta noite e entregamos tudo aos Teus cuidados. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e já Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Mas um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Mas um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. Agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Obrigado, queridos. Tome assento. O pastor Eric estará ali fazendo os avisos, os anúncios dos nossos trabalhos da semana. Se porventura alguém nos visitando também será apresentado. Meus irmãos, os cumprimento nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Gostaríamos então, nesta oportunidade, de fazer os anúncios dos nossos trabalhos, também apresentar os irmãos que nos dão a alegria de estar conosco nesta noite. Iniciando pelos anúncios, amanhã, quarta-feira, a partir das 15 horas da tarde, culto do Departamento Feminino, culto do Círculo de Oração. Na quinta-feira, às 19h30, o nosso culto da Vitória. Na sexta-feira, às 22 horas, a nossa oração, intercessão do cenáculo. Convidamos os irmãos que quiserem estar conosco, orando, buscando a presença de Deus. Sexta-feira, às 22 horas até às 22h30, um período de oração. Também queremos convidar os nossos irmãos para estarmos juntos, reunidos no próximo domingo, a partir das 8 horas da manhã, onde teremos, aqui uma vez mais, a nossa consagração geral, nosso campo dos irmãos, e também a reunião de obreiros. Todo último domingo do mês, nós estaremos realizando este trabalho, todo último domingo do mês, a partir das 8 horas da manhã,
com um período de oração, alguns departamentos que estarão aqui cooperando nesta consagração, e às 10h30 iniciará o momento da nossa reunião geral de obreiros com entrega de escalas. Então, todo o último domingo do mês haverá este trabalho. Domingo também, a partir das 19 horas, nosso culto da família. Anunciamos os irmãos, convidamos os irmãos para estarmos reunidos no culto da família. Meus irmãos, também queremos, nesta oportunidade, apresentar aqui os irmãos que nos dão a alegria de estar conosco, nos visitando nesta noite. Chegou aqui ao altar, às minhas mãos, alguns nomes, eu gostaria aqui de mencioná-los. Irmã Larissa, que é irmã do nosso jovem William, está ali, querida jovem, Deus abençoe, seja bem-vinda entre nós nessa noite. Também irmão Jefferson dos Santos, onde é que está o irmão Jefferson? Também nos visita nesta noite, está lá, aqui à minha direita, Deus abençoe, seja bem-vindo, uma alegria poder tê-lo conosco. Meus irmãos, eu pergunto se porventura tem mais algum irmão, alguma irmã que nos visita nesta noite, não foi mencionado, mas eu gostaria de apresentar os irmãos, creio que os demais irmãos são da casa, Deus abençoe a todos. São estes os nossos anúncios e visitantes, pastor. Graças a Deus. Deus abençoe aos nossos queridos irmãos, nossos visitantes que estão conosco, sejam sempre bem-vindos. Temos certeza que as bênçãos de Deus serão derramadas sobre a vida de cada um dos nossos queridos irmãos. Deus abençoe. Meus irmãos, de pé mais uma vez, nós vamos estar fazendo mais uma oração. Por gentileza, quero convidar aqui os coletores para fazer a coleta nos dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Nós vamos orar nessa oportunidade, vamos estar apresentando os nossos ofertantes ao Senhor nessa oportunidade. E enquanto a jovem Laís está se preparando para louvar ao Senhor, enquanto nós vamos ouvir o louvor e nossa irmã que vai estar apresentando ao Senhor, nós vamos estar ofertando nesta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Diácono Felipe, por gentileza, estará passando e estará orando ao Senhor. Saúdo nesta noite, amada igreja, na paz do Senhor. Também aqui que desejo cumprimentar nosso pastor presidente, no nome santo de Jesus. Altíssimo Santo Deus, Pai amado, neste momento que me achego à sua presença, Pai. Nesta hora, Senhor, o seu povo que se chama pelo nome, vai estar ofertando e também vai estar dizimando para a sua obra. Eu lhe peço no nome santo de Jesus, Pai, abre as janelas do céu sobre essas almas, Senhor. Abençoa cada vez mais a sua vida. Abençoa o seu trabalho. Abençoa no nome santo de Jesus as suas dispensas no seu lar. Pai, nesta noite eu também clamo a sua misericórdia aos irmãos que por motivo ou outro não têm condições de ofertar, que não têm condições de ser dizimista no momento, mas o Senhor Deus é Deus poderoso, é Deus de providência, e eu lhe peço neste momento, abençoa para que possa contribuir com a sua obra na próxima oportunidade. Eu lhe peço a todos aqueles que não têm um trabalho, que não têm uma carteira assinada, nesta noite, Pai, abre uma porta de emprego, abençoa a nossa cidade, abençoa o comércio, abençoa as empresas, porque o seu povo, Pai, é trabalhador desses lugares, é desses lugares que sai o nosso salário, é desse lugar que sai a providência nos nossos lares, e é o Senhor que manda, Senhor, é o Senhor que providencia tudo na nossa casa, e nesta hora eu lhe peço, para que haja mantimento na sua casa, que todo dízimo, toda oferta venha a ser entregue aqui, Senhor, na sua casa, como diz em Malaquias, Pai. No nome de Jesus, abençoa o seu povo, que neste momento vai estar contribuindo, no nome santo de Jesus. Amém e amém, Pai. Graças a Deus. Obrigado, diácono Felipe. Obrigado, igreja. Tome assento.
Vamos estar ouvindo a jovem Laís, enquanto ela está louvando ao Senhor, vamos estar ofertando. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glórias ao Senhor, aleluia. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e Deus meu. Assim como o fogo refina o ouro, vem tu abre em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Feche os teus olhos, declare para o Senhor, diga: meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Graças a Deus. Deus abençoe, jovem Laís. Deus abençoe a nossa querida igreja. Aqueles irmãos, por gentileza, que estão fazendo o discipulado, ou que estão ali estudando no discipulado, por gentileza, podem acompanhar o evangelista Jefter, aqui ao lado, no nosso salão, para estar estudando ali a palavra de Deus, discipulado ao qual
é paralelo a este culto. Deus abençoe aos nossos amados irmãos. Queridos, nós queremos convidar você para abrirmos a Bíblia, para fazermos aqui uma reflexão na Palavra de Deus. Hoje é o nosso culto de oração, estudo da Palavra de Deus, e já oramos. Primeira meia hora é hora de oração, oramos aqui de joelhos dobrados, às 19h30, e logo continuamos orando também com a nossa oração objetiva, orando pela nossa pátria, orando pela nossa igreja, orando pela obra missionária, e também, logo em seguida, estamos aí adorando a Deus, ouvindo louvores, e também chegou o momento de nós compartilharmos a palavra de Deus junto com os nossos queridos irmãos, obreiros, obreiras, servos e servas de Deus, que aqui têm chegado nesta noite. Repito, noite chuvosa, fria, mas estamos aqui na casa de Deus para juntos adorarmos ao Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. O versículo de número 12, 13 e o versículo de número 14, nós vamos ler estes 3 versículos, assim como você está mesmo, sentadinhos, vamos estar fazendo aqui uma rápida reflexão na Palavra de Deus, meditando na Palavra de Deus, relembrando, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz, e cada dia ela se renova na nossa vida, por isso que é importante sempre estarmos compartilhando da palavra de Deus. Carta do apóstolo São Paulo à igreja de Colossos, aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 12, vamos ler 3 versículos, 12, 13 e 14, graças a Deus. Diz assim, o versículo de número 12: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum de vós tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Queridos, amados irmãos, eu quero, nesse momento, compartilhar convosco esta meditação e usar como base desta reflexão estes 3 versículos que o Senhor Deus coloca em nosso coração para poder compartilhar convosco aqui esta noite. Louvando a Deus pelos nossos irmãos que estão conosco também através das redes sociais, das plataformas digitais da nossa igreja, aqueles irmãos que, quem sabe, não têm a oportunidade ainda de poder estar aqui conosco, pois eu louvo a Deus pelos irmãos que aqui estão. Nós usamos este meio exatamente para chegar aos nossos irmãos, principalmente aqueles mais idosos, que têm dificuldade de se deslocar. Alguns, quem sabe, que
ainda não possui a sua condução para poder enfrentar a chuva, o frio e poder chegar à casa de Deus. E nós usamos esse meio de adentrar aos lares. Mas graças a Deus, por aqueles que o Senhor dá a oportunidade de poder sair da sua casa e vir para a casa de Deus. Não é? Quem sabe você que está me ouvindo, eu senti no coração de dizer isso para você. Quem sabe Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado condução, Deus tem te dado condução para você estar aqui na casa de Deus. Esse meio não é para você. Porque já tivemos tempo em que tivemos vontade de estar aqui, mas não era permitido. E cuidado, queridos, isso pode voltar. Então aproveite a oportunidade que Deus está nos dando de estar com estas portas abertas. Deixa a tua casa e venha para a casa de Deus. Porque é aqui que o Senhor ordena as suas bênçãos. Se você não vir buscar, como a tua casa vai ser abençoada? Não é verdade? Nós temos o nosso mantimento. O mantimento nós temos na nossa casa é porque nós vamos ao mercado buscar. Não é verdade? Nós colocamos a despensa ali, o depósito que nós temos, o pequeno depósito que nós chamamos o armário, nós vamos lá no mercado e compramos uma quantidade que a gente usa no mês e o que o dinheiro dá, e nós abastecemos a nossa despensa e nos alimentamos o mês, não é verdade? Mas daqui a pouco termina aquilo e nós temos que retornar ao mercado, porque senão vamos passar fome. Esta é a dispensa das primícias de Deus para as nossas vidas. Venha buscar para que o teu lar seja abençoado, para que teus vizinhos sejam abençoados, e aproveite enquanto temos saúde. Tem muitos que estão participando desta live, que quem sabe estão com lágrimas nos olhos. Louvo a Deus pela vida do Enzo, que está ali transmitindo esta live até aos lares. E quantos estão com lágrimas nos olhos, desejosos de estar aqui dentro desta igreja e não podem. Se Deus te deu saúde, querido, não titubeie, não espere não ter, para ter desejo de estar na casa de Deus. O Senhor está nos dando uma oportunidade de estarmos na sua casa para adorarmos a Deus. E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que aqui estão. Que o Senhor os abençoe. Meus amados, eu queria compartilhar rapidamente esta palavra, que à tarde, terça-feira, é o meu dia em que eu me reservo para meditar naquilo que Deus quer falar. Primeiro, esta palavra vem de encontro ao meu coração. E eu, lendo este versículo, relendo, pedi ao Senhor, Senhor, quero compartilhar com os meus irmãos nessa terça-feira, algo tão simples, mas tão importante. E que isto está ficando escasso nos dias em que estamos vivendo, que é a nossa preocupação em agradar a Deus. Repito, que é a nossa preocupação em agradar a Deus. A preocupação, irmãos, ela é causada por um sentimento de responsabilidade em relação a cuidados especiais. Eu estou falando de cuidados muito além de apenas cuidar. Eu estou falando em cuidados especiais, a ponto de que nós usamos a palavra, estou preocupado com algo. Isto vai além daquilo que a gente cuida. Por exemplo, se eu tenho esse copo, estou sobre os cuidados dele, eu cuido dele, está sobre as minhas mãos. Tá? Mas, se caso acontecer aqui de algum acidente, eu posso de repente substituí-lo com outro. Mas tem coisas que nos preocupam tanto que às vezes não há como substituir. Então o nosso cuidado ele abrange algo maior, é tão especial que nos traz uma certa preocupação
em poder observar, atender. Isto precisa, nós como crentes, nós precisamos parar um pouquinho para pensar a respeito disto, a respeito da nossa vida com Deus. Será que já paramos para pensar nos nossos feitos, nos nossos atos, se o que estamos fazendo, como estamos vivendo, está agradando a Deus? Será que o nosso caminhar, o nosso ministério, a nossa maneira de nos portar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de nos conduzir, será que estamos agradando a Deus? Como Deus está nos vendo, como Deus está nos olhando, nos buscando nesta terra tão contaminada, tão suja, tão imunda, tão difícil de viver. O crente precisa ter esse cuidado especial de agradar a Deus. E este cuidado está sobre a nossa responsabilidade. É nós que precisamos ter esse cuidado de como estamos agradando ao Senhor nosso Deus. E isto, meus irmãos, começa na aliança em que nós fizemos com Ele. Quando nós aceitamos Ele como Salvador, esse vínculo que criamos com Deus passa a fazer parte da nossa caminhada. Antigamente não, é verdade? Antigamente, quando nós só falávamos em Deus, não é o meu caso, porque eu me criei na igreja, mas os irmãos, quem sabe, que se converteram na sua caminhada, não é verdade? Quem sabe teve algum ponto da vida dos senhores que não tinham muita preocupação, falavam em Deus, desejavam as bênçãos de Deus, eram carentes das bênçãos de Deus, mas a preocupação de agradar ou não passava pela sua mente, muito menos pelo seu coração. Mas no momento em que aceitamos Jesus como Salvador e que nós fizemos uma aliança com Ele a ponto de nós passarmos pelas águas do batismo para testemunhar a todos os nossos irmãos, a todos os nossos amigos, familiares, enfim, aos homens, ao inferno, aos demônios e aos céus, que a nossa aliança começa a ser estreita com Deus, começa a ser algo verdadeiro com Deus. É aquela história, eu sou dele e ele é meu, tudo que é meu é dele e tudo que é dele é meu. Isso é uma aliança de servi-lo, de tê-lo ele como meu Senhor, como meu dono. A minha vida agora pertence a Ele, vou fazer o que Ele quer, o que Ele manda, e vou andar como Ele quer. Isso é uma aliança que eu e você fizemos com Ele. Por isso que nós passamos por cima dos nossos desejos, passamos por cima do nosso querer, passamos por cima da nossa vontade, dos nossos costumes, passamos por cima até mesmo daquilo que éramos acostumados a fazer, passamos por cima da nossa natureza, que às vezes é uma natureza forte, passamos por cima de tudo isto, porque esta aliança que fizemos com Deus é uma aliança que busca a perfeição. E através desta aliança, a nossa prioridade é agradar ao coração do Senhor nosso Deus. Esta aliança nos uniu de forma que tudo que nós fazemos aqui mexe com Deus. Tudo que nós fazermos nesta terra mexe com Deus. E tem muitas coisas, muitas atitudes nossas que pode ferir esta aliança, que quer dizer, ou por que não dizer, esta comunhão que temos com Deus. Por isso que há uma necessidade de eu e você nos preocuparmos em agradar ao Senhor nosso Deus.
Agora, este cuidado, ou esta preocupação, a manutenção desta aliança, ou esse cuidado desta aliança, que se refere às nossas práticas, tanto com Deus, ou para com o próximo, porque a nossa aliança fez isso também, fez com que eu e você, que somos irmãos, companheiros, que participamos do mesmo pão, que temos o mesmo Deus, que adoramos o mesmo Deus, que vamos para o mesmo lugar, esta aliança também faz com que eu e você nos tenhamos o cuidado de agradar a Deus. E para mim agradar a Deus, eu preciso também ter esta manutenção, ou esse cuidado dos meus atos, dos meus feitos com Deus, mas também para com o meu próximo. Quando perdemos esta preocupação de agradar a Deus, queridos, quando se perde esta preocupação, e no começo eu falei aos irmãos que esta preocupação está sendo deixada de lado, existe mais preocupação às vezes comigo mesmo, ou com o amanhã, o que vai acontecer, ou às vezes com o que estamos fazendo no nosso dia a dia, de que como Deus está vendo tudo isso, ou como estamos nos apresentando diante de Deus. Muitas vezes até as nossas festas, às vezes nos preocupamos muito mais com o que vamos apresentar, ou com a liturgia, ou com o belo, o que os outros vão ver, de que o que vamos apresentar a Deus. Movemos tudo e todos esquecemos de mover os céus. Não é verdade? Às vezes até os trabalhos da igreja, os congressos, os eventos, organizamos tudo, ensaiamos tanto e esquecemos de mover os céus. Aquele momento de oração ficou para trás. Aquela preocupação se o Senhor Jesus vai visitar a igreja, vai receber o nosso louvor, fica de lado. A nossa preocupação é como a igreja vai ver, como a igreja vai receber, se vai estar todo mundo bonito, se vai estar todo mundo comportado, se vai estar todo mundo assim ou assado. E Deus, para quem na realidade nós estamos aqui, é por causa dEle. Eu sempre digo, queridos, por mais que estas cadeiras tenham cômodo, por mais que esse lugar é amplo, é um templo aconchegante, bom de estar, o nosso lar, por mais simples que seja, é muito melhor. Ficamos mais à vontade, podemos estar mais à vontade lá. Mas nós estamos aqui porque temos convicção que, em primeiro lugar, a presença do Senhor Jesus vai estar conosco. O Espírito Santo está aqui para nos abençoar. E as bênçãos dele vai ser derramada, pois a minha Bíblia diz que este lugar é o lugar aonde ele ordena as suas bênçãos. Então nós estamos aqui por causa dele. O que temos que fazer é apresentar o que viemos trazer para ele. O resto é consequência. Não é verdade? Se vamos sair daqui abençoado, ele que sabe. Se vamos sair daqui alegres, ele que sabe, mas é difícil. E deixa eu dizer para você, sem medo de errar, é difícil você entrar nesta casa com a presença do Senhor Jesus, sem sair abençoado. A não ser que você não fizer o seu culto, aí é diferente. Porque você pode vir no culto, mas não estar no culto, não realizar o seu culto. Você pode estar no culto, mas não realizar o seu culto. É apenas senta aí, fica sentadinho, canta, quem sabe até pode ouvir a palavra, mas o culto quem vai fazer é você. E através dos louvores que chega diante de Deus, a palavra que desce de Deus vai chegar na tua vida, na tua alma, na tua casa, na tua família, e as bênçãos de Deus vai ser derramadas sobre a tua vida.
Quando perdemos esta preocupação de agradar a Deus, e seja aonde for, seja na igreja, seja em casa, no mercado, na escola, no trabalho, onde quer que seja, a nossa aliança está comprometida. A nossa aliança pode estar rompida. Paulo escreveu à igreja de Colossos, que nós lemos aqui, a igreja em Colossenses, e esses 3 versículos me chamam a atenção, quando na exortação à santidade e o amor fraternal, ele diz assim: revesti-vos, pois, envolva-se, cubra-se e segue como eleitos de Deus. Repito, para quem não ouviu, cubra-se, envolva-se como eleitos de Deus. Isto quer dizer, como escolhidos de Deus. Porque alguém que é eleito é escolhido, não é candidato. Candidato pode ser ou não. Eu e você não somos candidatos. Nós nos envolvemos, nós nos revestimos como escolhidos de Deus. Se você está aqui porque você é escolhido de Deus, aí entra uma quantidade e interessantes atitudes que os escolhidos de Deus, que se preocupa em agradar o coração de Deus, precisa estar impregnado nas suas atitudes, na sua vida. Porque além de escolhidos, chama santos. Tem muita gente que chama santos aí aqueles que já morreram. Mas a minha Bíblia está dizendo que você é santo. Sabe por que você é santo? Porque você tem o santo dos santos, você tem Jesus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus por isso. Amados de entranhas de misericórdia, entranhas interior de misericórdia, dentro das entranhas você tem bondade, você é bom. Isso não é por você ser o ser humano. Muitas vezes nós usamos, mas esse ser humano é bom. Não. Se você for apenas um ser humano, existe maldade. Por quê? A natureza do homem ela é ruim, ela é má. Mas quando o Espírito de Deus se apossa deste homem má, cheio de pecado, este homem é transformado e a sua natureza, a sua vida, o seu interior, as suas entranhas, aleluia, fica cheio de bondade. Aleluia. E benignidade. Benigno. É uma ação, é ação da misericórdia. É ação de bondade. Você é bom, mas o benigno é aquele que, além de ser bom, ele age, ele faz bondade, ele faz o bem. Aquele que se preocupa em agradar a Deus, ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, que é bom, faz ele ser bom, mas também faz ele fazer o bem. Humilde, manso, mansidão, longanimidade, paciente, e aí entra aqui, suportando uns aos outros. Isso aqui, queridos, é muito interessante.
principalmente nos dias em que estamos vivendo. Os dias em que os homens parece que estão impacientes. O gaúcho chama de pavio curto. Por qualquer coisinha já estão irritados, já estão bravos. Dá a entender que parece que são seres humanos que não erram. São seres humanos que perfeitos. Mas a minha Bíblia diz que nós precisamos suportar uns aos outros. Saber entender, saber compreender. E diz mais, perdoando-vos uns aos outros. Isso aqui é interessante. O perdoar, que também está ficando de lado. Perdão, você redime alguém. Você dá um indulto a alguém. Você usa de benevolência a quem te ofendeu. Em outras palavras, você deixa de lado. Alguém diz que perdão é esquecer. Não, não é esquecer. Não. Porque o ser humano não consegue esquecer. Mas ele consegue usar de benevolência. Ele consegue deixar passar de lado. E diz a minha Bíblia que quem não faz isto está comprometido com Deus. Jesus, lá na purificação do templo, não vamos entrar porque a hora está passando, mas os irmãos sabem muito bem, quando ele passou pela figueira, depois chegou lá, purificou o templo, tirou os comerciantes dentro do templo. E na hora que ele estava falando o seu sermão, ele disse lá em Marcos, no capítulo 11, e o versículo de número 25 e 26, ele diz assim, quando estiverem orando, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Ele está dizendo aqui, se você quiser receber perdão, você precisa perdoar. Se tiver aquele que não perdoa, você está dizendo que não precisa de perdão. E se você não precisa de perdão, eu falo aqui sem medo de errar, você é o mais miserável dos homens. Porque todos nós somos errôneos e somos carentes de perdão. 1 João, no capítulo de número 8, versículo de número 9 a 10, na carta de João, perdão, na primeira epístola do apóstolo do João, ele escreveu assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós, quer dizer, somos mentirosos. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aí depois, no versículo de número 10, ele ainda diz assim, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra, a sua verdade, não está em nós. Mas Jesus continua dizendo aqui, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás no céu, não perdoará os vossos pecados. O crente que agrada a Deus, ou que se preocupa em agradar a Deus, ele precisa perdoar o seu próximo. Ele tem que ser um perdoador, ele tem que entender. Porque nós também somos carentes do perdão de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Continua aqui, dizendo, e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição.
Queridos, como a hora passa depressa, eu queria falar um pouquinho aqui rapidamente sobre características do crente que se preocupa em agradar a Deus. Porque o nosso tema é esse, o crente que se preocupa em agradar a Deus. O crente que tem cuidado especial, não é só cuidado, é muito mais especial em agradar a Deus. Primeiro, ele prega e vive o arrependimento. Repito, ele prega e vive o arrependimento. Quando se prega e se vive o arrependimento, queridos, não é simplesmente por palavras. Me arrependi dos meus pecados, tomei atitude, me levantei, fui ao encontro de Jesus, recebi Ele como meu Salvador, busquei a igreja, a casa de Deus, recebi o abraço dos meus líderes, dos pastores, dos obreiros, dos irmãos, das irmãs, fui às águas do batismo, testemunhei a minha aliança com Ele, e todos os meses eu entro na igreja, no culto de Santa Ceia do Senhor, ou de Ceia do Senhor, e ali eu estou testemunhando todos os meses, é um testemunho público de que a minha aliança permanece firme com Deus. Mas a minha Bíblia diz que o arrependimento, ele produz frutos. João Batista, lá na sua pregação, no livro de Mateus está registrado, no capítulo de número 13, versículo de número 8, ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, quer dizer, viver o arrependimento. Arrepender-se, ação de mudança, ação de reconhecimento de que antes estava errado, de que antes não agradava a Deus, de que antes tinha uma vida perversa contra os céus, machucava o coração do Criador, mas quando eu me arrependi dos meus pecados, me arrependi da minha vida outrora, da minha vida passada, eu passo não somente a pregar, não somente a anunciar, mas eu passo também a viver o arrependimento. E quem vive o arrependimento, ele produz frutos. Alguém vai olhar para você, você não é mais o mesmo. Porque antigamente você era assim e assim, agora você está diferente. Antigamente você era brabo, era uma fera, mal educado, machucava todo mundo, agora você é manso. Tem palavra suave que entra no coração e traz algo diferente na nossa vida. Antigamente você era mentiroso, hoje você não é mais. Hoje você é um homem confiável, uma mulher confiável, o que você fala é verdade. Antigamente você era um enganador, uma enganadora, hoje você não é mais. Porque você se arrependeu do engano, se arrependeu da mentira, se arrependeu da prostituição, se arrependeu do homem e da mulher má, e deixou o Espírito Santo fazer uma transformação, e aí nós chamamos converti-me, fiz uma conversão. Antigamente eu tinha um caminho, estava por um caminho difícil, um caminho errôneo, e agora eu fiz uma conversão, eu me converti a um caminho a qual me leva a Deus, e eu preciso produzir frutos disso, eu preciso mostrar isto. Deus, os céus, os homens, o inferno precisam ver em mim produção desse fruto, senão e muitas vezes o que acontece nos dias de hoje é que em vez de nós produzir o fruto de arrependimento, nós estamos voltando e buscando aquilo que nós renunciamos antes. Renunciamos para servir a Jesus, mas agora as coisas estão tão fáceis,
As portas estão tão abertas, tão escancaradas, que eu tenho condições de voltar e buscar aquilo que eu renunciei, e me moldar naquilo que eu renunciei, porque o Jesus que nós estamos servindo parece que mudou, não é mais aquele. Busco de volta a mentira e me torno mentiroso de novo como era antes. Busco de volta o engano e me torno um enganador como enganava antes. E enfim, sucessivamente, busco tudo que deixei para trás. E muitas vezes chego nesse altar para dizer: a minha aliança ainda está firme com Deus, mas eu não dou fruto que essa aliança ainda está firme com Deus. Tudo isso é porque a preocupação de agradar a Deus está sendo deixado de lado. Se agrada a tudo e a todos. Se agrada aos homens, às autoridades, se agrada a, B, C, mas e Deus? Como Ele está olhando para nós? Como Ele está vendo a sua igreja? Como Ele está vendo a tua vida? A palavra de Deus, ela está nos chamando a atenção. Os dias em que estamos vivendo, e aos últimos dias da igreja na terra. É dias difíceis, mas ainda as portas estão abertas. É dias de lágrimas, mas as portas estão abertas. O Espírito Santo de Deus nos chama a atenção. Precisamos produzir frutos de arrependimento. Glória ao nome do Senhor. O crente que se preocupa em agradar a Deus, ele também manifesta humildade. Ele é humilde. E quando eu falo em humildade, irmãos, eu estou falando aquele que não produz arrogância. É aquele que a causa que você luta está acima de você. Mas infelizmente os dias em que estamos vivendo, essa humildade está bem curtinha. Nem a palavra, que não é muito longa, está sendo pronunciada no seu tamanho total. As atitudes dos homens, para muitos humildade, é o camarada às vezes andar com roupa velha. Para muitos humildade, e as pessoas às vezes andar com roupa suja, com sapato sujo, com sapato rasgado. Não. Tem live, mas eu vou falar, é um culto de estudo, isso para mim é relaxamento. Se Deus te dá condições, você precisa usar aquilo que Deus te dá de condições. Humildade é você colocar a causa, e estamos falando aqui, a causa do mestre, acima do teu saber, do teu conhecimento, da tua capacidade. Porque às vezes usamos o que é de Deus, o que Deus nos dá, nos enchemos de arrogância e queremos estar acima de tudo e de todos. Como se eu estou aqui por mérito próprio, se não foi Ele que me colocou. Você está aí, não é por mérito próprio, não, graças a Deus, que Deus te deu capacidade, você buscou conhecimento, você nasceu inteligente, Deus te deu sabedoria do céu, mas você precisa entender que a causa dele está acima de tudo isto. E o que Ele colocou nas tuas mãos é para você cuidar, é dele, não é teu. Não é com arrogância, querer pisar por cima dos irmãos, por cima dos outros, destruir o que é de Deus com aquilo que é dele. O dom é dele, a graça é dele, a virtude é dele, a unção é dele, não é do homem. Aleluia. Aleluia. Shalabão de forma country de rola manda mais. Lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor tinha tudo: riqueza, capacidade, sabedoria, conhecimento, reconhecimento,
camarada era o tal, estava acima de todos. Eu mando e vocês obedecem, porque eu estou no poder. Eu sou. Só isso, nada mais. A Bíblia diz que um dia ele estava caminhando lá no meio das suas riquezas, no meio do seu palácio, nos ouros, pratas, pedras preciosas, vestimento de linha fino, claro, sua posição. O problema é que o seu coração estava acima de tudo, acima da causa. E ele quis subir acima de Deus. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei? Com a força do meu poder. Aí se lascou. Para a glória da minha grandiosidade, magnificência, da minha, quer dizer, para mim ser grande. A Bíblia diz que ele estava falando, a Bíblia diz assim, ó, as palavras nem saíram da sua boca, nem terminou de falar. E aí se apresentou quem manda, se apresentou quem comanda, se apresentou quem tem o poder, quem tem a palavra, quem pode dizer eu, meu e minha. Esse se apresentou dizendo, será tirado dentre os homens, miserável. A tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois, ou como os bois. Passarão 7 tempos sobre ti, até que tu, homenzinho, conheça que o Altíssimo é que domina sobre todos os reinos, e Ele dá para quem quiser. Ele dá para quem quiser. Ele pega aquele que não é e faz ser. Ele pega aquele que não tem e dá e faz ter. E muitas vezes nós, na causa do Mestre, porque Deus teve misericórdia conosco e nos deu a oportunidade, nos deu o privilégio. E a gente às vezes esquece que nós também não éramos nada, se não fosse a graça dele. E olhamos o nosso próximo como, esse não dá, esse não pode, esse não tem condições. Ei! Não tem condições até quando Deus não quiser. Porque quando Ele disser, eu te levanto, meu filho, eu te faço, meu filho, eu te exalto, meu filho, quem vai impedir? Terceira característica, vivem uma vida de santidade. O crente que se preocupa em agradar a Deus, irmãos, ele não gosta do pecado. Não quer dizer que não peque. Somos seres humanos, mas ele não gosta do pecado. O arrependimento é diário na vida dele. A preocupação é diário na vida dele. Porque ele é separado do pecado, ele é separado das coisas que ferem o seu mestre. O próprio Jesus, na sua oração, ele se preocupou com isto. Em João, no capítulo de número 17, versículo 14 e 17, diz assim: dei-lhes a tua palavra, eu ensinei a tua palavra, dei a eles. E o mundo odiou, o mundo não gostou. Sabe por quê? Porque não são desse mundo. Em outras palavras, eles são teu, Pai, eles são daí, eles são dos céus. Assim como eu não sou do mundo,
Aí Jesus diz assim: mas Pai, eu preciso deles aqui. Então eu te peço que não tires do mundo, mas que os livre do mal desse mundo. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Mas Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Repito, a tua palavra é a verdade. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 15 e 16, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo vós também, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Aleluia. Quarta e última, encerrando aqui. O crente que se preocupa, o que tem cuidado de agradar a Deus, ele é comprometido com a palavra. A palavra da verdade. 2 Timóteo, carta de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, responder o que você precisa saber, ela sabe responder, para corrigir, para a correção, que muitos não gostam, da correção, para instruir em justiça, para a instrução da justiça de Deus, para o homem de Deus, ou para que o homem de Deus seja perfeito, ou busque a perfeição, e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Meus irmãos, nós precisamos entender que sem a palavra de Deus, sem a palavra de Deus nas nossas vidas, a nossa aliança está rompida. Há uma preocupação nos dias de hoje. E quando eu falo nos dias de hoje, nós estamos falando nos anos em que víamos trilhando, em que a palavra de Deus, a instrução da palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, estavam ficando de lado. Eu fico estarrecido com o tempo em que estamos vivendo. Hoje, claro, tudo é pandemia, pandemia, pandemia. Mas cadê os homens que precisam ouvir a palavra de Deus? Esta igreja precisava estar cheia de obreiros que pregam. Esta igreja precisava estar cheia de crentes. Crente, terça-feira do crente movido pela palavra. Mas estamos vivendo em cultos que lotam a igreja, mas é 1 hora apenas de louvor e às vezes 15, 20 minutos de palavra. E já ouvi alguns obreiros ainda, não aqui, que quando chega nos 15 minutos finais, ainda dizem: chegou a hora melhor do culto, a hora mais importante do culto, a hora da palavra. 15 minutos. Tem aqueles que não vêm em culto de ensino, não vêm em culto de oração, mas são pregadores. Não sei nem como pregam. Que são adeptos apenas em louvores. Só querem mandar para Deus, mas a hora de Deus falar, se escondem. Porque o louvor é de nós para Deus, e a palavra é de Deus para nós. Mas o Espírito Santo está cobrando nos últimos dias crentes
que precisam ser movidos pela palavra. Pode ser uma minoria, mas essa minoria vai fazer a diferença. O crente, para estar lá no bairro, precisa ser movido pela palavra. O crente, para estar no departamento, precisa ser movido pela palavra. O crente, para ser um obreiro, porque muitas vezes nós almejamos e não é pecado, eu quero ser tal obreiro, eu quero chegar em precisa ser movido pela palavra. Posto não, porque não é tempo de estarmos em posto, é tempo de estarmos no ministério chamado por Deus. Sem palavra, não temos êxito. Sem palavras, não temos como ficar firme nos dias em que estamos vivendo. Tem coisas acontecendo que estamos ficando estarrecidos. Gente que parecia forte, enfraquece do dia para a noite. Sabe o que é isto? Falta de palavra. Falta de palavra. Sabem cantar, sabem tocar, sabem tudo. Mas ainda não souberam ouvir a verdadeira palavra de Deus. A palavra não entrou no coração, está fazendo falta. Eu sempre digo para eu tenho meu filho que viaja, canta, e eu me preocupo muito com isso, talvez está me ouvindo. E eu me preocupo muito com isso, eu digo, meu filho, não adianta andar pelas igrejas, obrigado, querido, se não recarregar antes. Tem que estar lá no culto de terça-feira, tem que estar orando, tem que estar recarregando as baterias para poder depois compartilhar com o povo aquilo que Deus te dá na igreja. É assim, porque é fácil movimentar. Irmãos, é fácil pregar e fazer todo mundo chorar, é só contar uma história. É verdade. Com as emoções do ser humano é fácil mexer. Tem gente que pega um louvor aí já, vamos falar no popular, famoso, que todo mundo canta, mexe com a igreja, faz a gente chorar, faz a gente se alegrar, mexe com as nossas emoções. Tem pregador aí que é perito em interpretação de texto, faz uma história assim que, meu Deus do céu, faz a gente chorar, virar cambalhota, e muitas vezes nós saímos da igreja. Hoje o culto tinha a presença de Deus. Mas que presença é essa? Como é que Jesus desce na igreja e o pecador continua pecando? Não há batismo com o Espírito Santo, não há cura divina. Estranho isto, porque a minha Bíblia diz que aonde Deus está, algo diferente acontece. Falta da genuína palavra de Deus. Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente enfraquecido na fé, por falta de ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse assim, sabe quem são os meus? Os meus são aqueles que ouvem e executam a palavra de Deus. Lembra que quando a sua mãe e os seus irmãos foram visitá-lo e não puderam entrar porque a multidão não lhe permitia que entrasse. E lá do lado de fora, eles mandaram avisar, avisa Jesus lá que nós estamos aqui. E o pessoal foi lá e disse, ó Jesus, tua mãe e os teus irmãos estão aí fora. Jesus olhou para aquela multidão e disse assim, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Precisa ouvir e executar. Esses são, o que Jesus diz, esses são os meus. Lucas 11:28 diz assim, felizes são aqueles que ouvem a palavra e guardam. Não é só ouvir, mas devem guardar. Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Não adianta só ouvir, precisamos guardar.
A irmã cantou um hino aqui, a tua palavra guardei, escondi no meu coração, esconda, guarda, coloca no teu coração. Cada vez que você for tentado, você lembra da palavra. Cada vez que o inimigo chegar te oferecendo os prazeres que esse mundo tem, você tem a palavra. Não, a palavra está guardada no meu coração, ela me fortalece, ela é mais forte com os manjares que estão me oferecendo. Fique de pé, por favor. A palavra transforma, a palavra dá vida, a palavra liberta, a palavra cura a alma e cura o físico. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O conhecimento da palavra te faz livre. O conhecimento da palavra te liberta. E se Jesus te libertar, você verdadeiramente está livre, liberto pelo poder do nome do Senhor Jesus. Levante a tua mão comigo assim, curve a tua cabeça. Jesus, eis a tua igreja. Eis os teus filhos que vêm, Senhor Jesus, para o ensinamento. E aqui compartilhamos a tua verdade. Aleluia. Precisamos de ti, Jesus. Os dias em que estamos vivendo são dias difíceis, amargos. Jesus, e tem muitos perdendo a fé, porque, Senhor Jesus, perderam a preocupação em te agradar. Suas vidas, Senhor Jesus Cristo, estão mais ligadas ao mundo, aos prazeres do mundo. E o que o mundo tem para oferecer, Jesus? É isto que estamos vivendo. Pandemia, miséria, pobreza, angústia, depressão. É isso que o mundo tem para oferecer. Mas os céus estão abertos para aqueles que se preocupam em agradar o teu coração. E existe um povo, Senhor, que espera a tua volta. Um povo que te espera, Jesus. Aleluia. E que ainda crê na tua palavra. E que ainda dá frutos de arrependimento. Recebe, Senhor, a oração da tua igreja, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu orar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu viverei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu orar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Glória a Jesus. Deus abençoe, meus amados irmãos. Queremos agradecer a Deus pela vida de todos os queridos irmãos que aqui estiveram, os obreiros, carregados de congregação, nossa diretoria. Deus abençoe os nossos companheiros, irmãos e irmãs, os visitantes, sejam sempre bem-vindos aqui junto conosco. Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Nossos músicos, obrigado, queridos. Deus abençoe. Nosso técnico de som, nossa querida irmã que está ali no telão, Deus abençoe. Guardiões da casa do Senhor, Deus abençoe os queridos que estão ali, guardando os portais da casa do Senhor. Nosso jovem Enzo, que está na transmissão, Deus abençoe a vida de todos os companheiros, queridos irmãos. Nosso querido jovem da higienização, trabalha mais. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Os nossos avisos já foram feitos, nossos trabalhos, vamos estar juntos
e o Senhor Deus estará nos abençoando. Levante sua mão comigo, que a bênção do Pai e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e que todos os irmãos digam amém. Estamos despedidos, a paz do Senhor Jesus.